Em nosso estudo de hoje está na carta aos Romanos, capítulo 14, versículo 12. De maneira que cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Emmanuel comenta na lição 6 do livro Ceifa de Luz, em ti próprio. Escutarás muita gente a falar de compreensão e talvez que, sobre o reflexo condicionado, repetirás os belos conceitos que ouviste através de preleções que te angariarão simpatia e respeito. Entretanto, se não colocares o assunto nas entranhas da alma, situando-te no lugar daqueles que precisam de entendimento, quase nada saberás de compreensão, além da certeza de que temos nela preciosa virtude. Falarás de paciência, assinalarás muitas vozes em torno de ti, referindo-se a ela. No entanto, se no imo do próprio ser não tens necessidade de sofrer por algum ente amado, muito pouco perceberás acerca da calma e tolerância. Exaltarás o amor, a bondade, a paz e a união, mas se nas profundezas do espírito não sentires algum dia o sofrimento a ensinar-te o valor da nota de consolação sobre a dor de que te lamentas, a significação da migalha de socorro que outrem te estenda em teus dias de carência material, a importância da desculpa de alguém a essa ou aquela falta que cometeste, o poder do gesto de pacificação da parte de algum amigo que te restituiu a harmonia em tuas próprias vivências, ignorarás realmente o que sejam entendimento e generosidade, perdão e segurança íntima. Seja qual for a dificuldade em que te vejas, abstente de carregar o fardo das aflições e das perguntas sem remédio. Penetra no silêncio da tua própria alma, escuta os pensamentos que te nascem no próprio ser e reconhecerás que a solução fundamental de todos os problemas da vida surgirá de ti mesmo. Muito profundo o estudo do Emmanuel de hoje, porque todos nós, a gente deseja o tempo todo paz, deseja o tempo todo felicidade, mas a gente se confunde nesses termos. A gente acha que, por exemplo, você ter paz é você não ser importunado, você não ser incomodado em nada dos seus objetivos. E ele vem falar aqui pra gente na lição de hoje, né? Olha, a vida está o tempo todo nos colocando à prova para até que a gente possa ter essa certeza se a gente está aprendendo mesmo ou não a lidar com as outras pessoas. Então, ele começa já mexendo com o calcanhar de Aquiles de muita gente, né? Muitos de nós. A dificuldade do relacionamento em família. Ele fala assim, você pode falar de paciência, ser um grande orador por aí, ou orador no sentido de estar fazendo palestra, fazendo cursos, ou o orador quando está no grupo aí de amigos, né? É o que mais fala, é o que mais conversa. Ele bota aqui, entretanto, né? Se a gente não tem ainda no imo do próprio ser que sofrer por algum ente amado, muito pouco a gente vai perceber acerca de calma e tolerância. Então, para que serve aquele parente que dá trabalho para a gente? É para que a gente possa estar aprendendo na prática mesmo sobre paciência. Olha só, né? Ele vem falar assim, né? Muita gente, você vai falar sobre compreensão, a gente vai até repetir isso, né? Vai aprender um monte de coisa, logo no primeiro parágrafo, sobre compreensão, mas depois, se não colocar esse assunto nas entranhas da alma, se a gente não sair da palavra e vir para a atitude, para o exemplo, a gente não vai nunca estar sabendo exatamente, né? A gente vai apenas, como ele diz aqui, né? Apenas entendendo da virtude, que existe uma virtude, mas não sabendo experimentar essa virtude. Mas quando ele chega no terceiro parágrafo, ele fala ainda mais ainda, ele fala, você pode falar de amor, de bondade, de paz, de união, mas enquanto a gente não for de encontro ao sofrimento das pessoas, a gente não vai conseguir entender, na verdade, o que significa isso. E ele vem falar assim, tem a carência material, mas tem a carência moral que a gente tem que lembrar acima de tudo. O que acontece? A vida nossa, ela é um eterno aprendizado. E é um aprendizado, né, que a gente tem que lembrar que a gente está saindo do ego para o coletivo sempre. Que o maior vício da nossa geração ainda é a indiferença moral. A gente ainda tem muita carga ainda de egoísmo, de vaidade, de orgulho. Então, a gente, para poder sair dessa situação, para ser sensibilizado contra essa situação, a gente vai estar sendo convidado o tempo todo às diferenças sociais diversas. Então a gente vai estar o tempo todo vendo pessoas perdendo suas casas, perdendo suas famílias,
passando por dores que a dor, a gente tem um mecanismo de defesa, cada um de nós. Isso é natural do mecanismo de defesa nosso. A gente não tem que ficar se martirizando por isso, não, que ele faz parte de um instinto até mesmo de conservação. Estou querendo dizer que, por exemplo, alguém chega perto de você e fala assim, a minha mãe desencarnou. E você, nesse momento, por um próprio instinto de defesa seu, você não vai imaginar a sua mãe desencarnando ou vai lembrar quando a sua mãe desencarnou, se ela já foi desencarnada. Você não vai fazer isso. Você só vai baixar a cabeça e não entrar naquela sintonia da dor, porque sabe que a dor é profunda. Né? Uma das maiores dores é quando a gente perde a nossa mãe, né? O contato físico com a nossa mãe. Eu sabendo que ninguém nunca perde ninguém, a gente aqui na Terra é apegado, não tem jeito. Mas quando a gente não vai se colocar no lugar da pessoa daquela maneira. Então a vida vai o tempo todo colocando a gente em situações, você vai olhar aquela pessoa na rua e falar, você não vai parar para pensar assim, meu Deus, se fosse eu que estivesse ali no lugar dele, né? Aí você começa a observar como é que ele está fazendo para se alimentar, que ele está precisando de muito pouco, né? Porque ele aprendeu a não viver nem com o necessário. Então a gente começa a se colocar no lugar das pessoas, e aí sim a gente começa a aprender o que é o amor, a bondade, a paz, a união. Então a gente tem que sentir, e nesse ponto a gente tem um livro do Leon Denis, que é o Problema do Ser e do Destino, que depois até aumentaram o título, levantaram o Problema do Ser, do Destino e da Dor. Originalmente o título é o Problema do Ser e do Destino. E esse livro, ele vem falar sobre o papel da dor. Ele fala que a dor é uma das principais mestras da nossa vida. Enquanto a gente não sente na pele, a gente não aprende não aprende a amar, não aprende a respeitar as pessoas. A gente brinca com o sentimento das pessoas até que um dia alguém brinque com a gente. Quando alguém brinca com a gente no primeiro momento também a gente não vai perceber ainda. Quando a coisa começar a ser séria demais, você vai botar uma coisa na cabeça, o que eu não quero para mim, eu não quero para os outros. Você começa a não fazer com os outros. Mas a lei de causa e efeito, ela vai te convidando o tempo todo a observar esses fenômenos. Eu estava falando aqui dessas desigualdades sociais e me lembro de um amigo que faz parte da diretoria da nossa casa, que ele contou na época, né, que ele sofreu um acidente de moto, ele fraturou o fêmur, levou mais de 1 hora para que uma ambulância chegasse e levasse para o hospital, e ele quase perdeu a perna por conta da hemorragia toda que teve na perna. Hoje ele tem prótese na perna, né? E aí o que acontece? Ele estava dizendo que naquele período, quando ele estava ali naquela primeira hora no chão, as pessoas passavam por ele, tiravam fotos pelo celular, filmavam, e pouquíssimas pessoas chegaram perto dele para perguntar se ele precisava de alguma coisa. Não podiam colocar a mão nele porque esperavam a ajuda profissional, defesa civil, uma ambulância, né? E poucas pessoas, pelo menos, de parar para conversar com a pessoa, oferecer água. Ele falou, me lembro de uma pessoa me ofereceu água. Então ele falou assim, meu Deus do céu, né? Na hora que a pessoa está vivendo essa situação mesmo, a indiferença moral nossa, ela é enorme. Isso está no Evangelho segundo o Espiritismo. Eles dizem para a gente que a grande virtude da nossa geração é a atividade intelectual, e diz que a atividade intelectual só é denominada dessa maneira quando é alguma coisa que é aproveitada para toda a coletividade. O telefone celular, que é uma coisa nova, né? Na década de 90 ninguém tinha celular, assim, poucas pessoas tinham. Quando chegou, hoje todo mundo tem, então foi aproveitado para todo mundo, é a atividade intelectual. Mas fala que o maior vício da nossa geração é a indiferença moral. A gente precisa estar tendo esses contatos o tempo todo com pessoas próximas, pessoas queridas, pessoas que, primeiro da nossa família, depois que a gente sentiu o que a nossa família está sentindo, a gente vai começar a olhar para todos na rua e um dia a gente vai entender de uma vez por todas que todos fazemos parte de uma só família, todos somos filhos de Deus. Quando esse dia chegar, aí sim, não vai ter mais tempo para indiferença, a gente vai estar estendendo a mão todos e vai estar começando a compreender o que é o Cristo. A gente está vivendo aquela fase ainda de aprender primeiro a sobreviver, a resistir a todas as lutas sociais que a gente tem. Mas a gente já está chegando numa fase, né, eu falo que está chegando numa fase que nunca no Brasil a gente teve tanta obra social, tanto trabalho independente do governo, porque você ficar colocando a culpa no governo é fácil, mas você estender as mãos e você começar a fazer o negócio que é um desafio mesmo. Mas por isso a lição de hoje do Emmanuel muito profunda,
muito bonita. Muito obrigado, Emmanuel, por mais uma reflexão e que Jesus nos abençoe hoje e sempre.